Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho ou trigo. Pessoal, costumeiramente sexta-feira é dia de atualizar aqui os mapas climáticos, né? Ontem a gente teve publicação do monitor de secas dos Estados Unidos, trazendo aqui para vocês, por curiosidade, como já comentei nas últimas sextas-feiras. Basicamente, a gente não tem nada alarmante aqui, né? Então, o mapa tá tranquilo, não tem região de seca culminante aqui, né? Tudo tranquilo. Teve algumas alterações em alguns estados aqui, em Minnesota, Iowa, algumas diminuições de áreas amarelas que são secas, é, secas normais, né? Tranquilo. E a gente também teve aqui uma alteração na Dakota do Norte. Mas no geral, esse aqui é um panorama que mostra que lá nos Estados Unidos o recurso hídrico está ok, tá? Então nada demais aqui a comentar. E ainda é esperado mais chuvas aí para os próximos 5 dias lá nos Estados Unidos. Inclusive em Iowa, é onde deve chover bastante, aí, cerca de 50 milímetros. Isso pode atrasar o resto do plantio, né? Mas eu acredito que essa semana foi boa e eles devem ter conseguido plantar bastante já do seu milho. Então, basicamente, aqui os estados chaves devem receber boas chuvas, né? A gente tem Indiana, Illinois e Ohio aqui também recebendo chuvas na casa dos 40 a 50 milímetros. Falando nisso, pessoal, lá como é que está a distribuição, né, do plantio. Então, basicamente, aqui a gente tem a janela de tempo onde começa a ficar mais crítico a questão do seguro, né? Comentei com vocês que no dia 15 já tinha regiões que o seguro começava a diminuir, né? Mas na Carolina do Norte, aqui embaixo, produz nada, não significa nada para a média nacional. O filé mesmo é essa volta aqui que vai do laranja aqui em cima até o verdinho aqui embaixo, né? Então, basicamente, em 6 de junho, 5 de junho, a gente começa a ter regiões mais importantes com a restrição do seguro, onde a cada dia que passa você tem a garantia de um bushel a menos no seu seguro, né? A gente tem também 31 deste mês, regiões importantes como Iowa, Minnesota e também um pedacinho aqui de Wisconsin. E outras datas aqui um pouco relevantes também, que seriam para as Dakotas do Norte, né, que é dia 25. Então, sábado agora já começa a valer lá essas restrições de seguros. Então, essas regiões que precisavam plantar mais ainda estão com um pouco plantado, né? Você vê aqui que na Dakota do Norte tem 51%, na Dakota do Sul tem 66% plantado. Então, esses estados aqui precisariam, nessa semana, ter corrido bem com o seu plantio. Vamos ver na segunda-feira como é que esses números vêm, né? Mas, a princípio, esse é o acompanhamento que a gente tem da casa Van Trump aqui nos Estados Unidos, né? Bem interessante aqui esse dado para a gente acompanhar e também ver a evolução do plantio do milho e a questão dos seguros, né? Então, caso seja interessante e relevante para vocês, dê um print aí nessa tela, pausa o vídeo, dá um print, que é bem legal mesmo a situação aqui. E também as datas de seguro na direita pela legenda aqui de cores, né? Aqui no Brasil é esperado mais chuvas aqui para a região sul e com essas chuvas também a queda das temperaturas. Então já comentam aí da possibilidade de geada para os dias iniciais do mês de junho, tá? Ali pelo dia 5, dia 6, já falam na possibilidade dessas geadas atingindo aqui o sul, tá? Então esfriando aí com essa chuva, vamos ver, né, dependendo da umidade que tiver no ar, se é possível ou não mesmo essa geada acontecer, né? Hoje, como tá chovendo bastante, não teria jeito, né? Teria que o clima firmar um pouco mais e ficar bastante frio, né? É, Basicamente, a gente tem para o Paraguai chuvas de 5 milímetros para os próximos 5 dias. Mato Grosso do Sul também deve receber cerca de 5 milímetros. São Paulo nessa mesma faixa. Para cima de São Paulo, a gente tem praticamente nada de chuva para os outros estados ali, tá? Mato Grosso recebe um pouquinho, Minas Gerais também, mas bem pouco mesmo. Grande parte do centro-oeste aí não deve receber chuvas.
Parte de bolsas, pessoal. Ontem a gente teve um dia volátil para as commodities, principalmente da soja. A gente viu aí o óleo de soja cair 1,5%, e hoje ele vem subindo 0,11%, praticamente estável, né? Soja em grão também caiu ontem, chegou a trabalhar no positivo, mas encerrou o dia com uma queda de 7 cents por bushel, que dá 0,56% de variação diária, né? Deixa eu puxar para cá. O mercado hoje estável também. Farelo caiu, como as demais, caiu 0,4%, mas hoje vem se recuperando, subindo os mesmos 0,4%. Trigo, mais um dia de alta ontem, 0,72% de alta. E hoje vem caindo 1%. Trigo, de novo, né, subiu muito bem. Sua região de resistência mais próxima fica ali na casa dos 7,52 dólares por bushel. O mercado chegando ali pode dar uma realizada um pouco mais forte, tá, pessoal? Fiquem atentos para esse número. O milho subiu ontem 0,6% e hoje continua aí um movimento de alta, mas uma alta bem tímida, né? Nesse pregão noturno de Chicago, subindo 0,05%. Aqui no Brasil, o contrato não seguiu a pegada lá de fora, né? E a gente teve o contrato de julho, caindo 0,54% aqui na B3, milho com vencimento de julho. O óleo de palma subiu ontem 0,67% e hoje vem caindo aí 0,23%. Petróleo em queda, a princípio ainda também não levando em consideração essas questões de Taiwan, com a troca do presidente, falando que Taiwan é um terreno independente. Inclusive a China já começou alguns exercícios militares, é possível que eles façam algum tipo de incursão a Taiwan, mas a princípio o mercado aqui de petróleo não está dando muita bola para isso, tá? Então ontem a gente teve o petróleo caindo 0,42% e hoje vem caindo mais 0,34%. Então questões geopolíticas aí a princípio mais estáveis, mais tranquilas no mundo. Parte de minério de ferro ontem uma queda, caiu 0,76% e hoje vem subindo 0,13%. Para o dólar contra as principais moedas do mundo, vem subindo aí faz 6 dias consecutivos, né? E hoje vem deixando uma barra de queda, caindo 0,16%. Ontem subiu 0,13%, chegou numa região de resistência. Além disso, tem uma média de 20 apontando para baixo aqui, então uma região relevante para o dólar contra as principais moedas do mundo. Contra o real brasileiro, a gente teve ontem um mercado que ele fechou em queda, chegou a estar trabalhando mais em queda, né? Mas durante o dia aí acabou se recuperando, fechou com apenas 0,17% de queda a 5 dólares e a 5,14 reais por dólar. S&P 500 ontem corrigiu mais fortemente, né? Caiu 0,73%. Inclusive o mercado abriu em alta, parecia que ia dar continuidade, chegou a fazer mais uma máxima histórica, porém ao longo do dia não conseguiu sustentar essa alta. Na Nasdaq também vimos as bolsas as empresas de tecnologia subiram, mas acabaram entregando, não foi o suficiente para manter a Nasdaq em alta, né? A gente teve aqui uma queda menor do que o S&P 500, uma queda de 0,45%. Nosso Ibovespa caiu mais um dia, chegou novamente naquela região de resistência, na casa dos 124.500 pontos, passou um pouquinho ali dos 700, né? Bateu em 533 ontem, tá? Então, uma região relevante. Toda essa região em azul é uma região de de suporte, bem relevante para o índice brasileiro. Ontem a gente teve novamente as empresas de finanças puxando para baixo e também tivemos aí Petrobras, que no dia anterior tinha dado uma segurada na queda do índice, né? Não tinha caído, ficou no campo positivo. Ontem veio para baixo também, Vale caiu, apesar do minério de ferro estava em alta, na petróleo também. Enfim,
todas as ações aí com perspectiva mais negativa para o dia de ontem. Comentei com vocês que era muito leviano acreditar a queda da nossa bolsa, a ata do Fed, porque não tinha nada de novo. E, de fato, a princípio são preocupações com o fiscal do país. Então, vem aí época de campanha para eleições municipais, né, eleições de prefeitos, e espera-se que o governo venha a gastar muito recurso com essas campanhas para tentar colocar o maior número possível de cadeiras favoráveis, né, e construir uma base para uma tentativa de reeleição presidencial lá na frente, né? Isso devido a algumas falas, alguns encontros, enfim, o mercado está em cima dessa preocupação e eu acredito que seja realmente por conta disso, tá? Porque, de novo, a ata do Fed ela não trouxe nada de diferente, não mexeu com os Estados Unidos, não mexeu com o resto do mundo, porque só o Brasil, né? Então é só um passadinha de pano aí dos tabloides para evitar, enfim, já estão falando de uma popularidade muito baixa do presidente, então bater mais em cima, tem gente que prefere não fazer isso, né? A princípio é isso, tá? Enquanto isso, os gastos vão aumentando e a arrecadação não desenrola, né? A gente teve aí vários e vários aumentos de impostos, a arrecadação ela aumentou por um tempo, mas o governo ele não para de gastar, não para de aumentar, não para de inflar, então cada vez mais é necessário arrecadar mais e mais e mais. Porém, novas medidas de arrecadação não estão passando na Câmara dos Deputados e também no Senado, né? Então há uma dificuldade do governo em arrecadar dinheiro, tanto é que vai fechar com um déficit, né? Isso é inegável, não tem uma alma viva que acredite que a gente vai conseguir fechar no 0 a 0, nem no 0 a 0, tá? Nem no 0 a 0. Então provavelmente vem um déficit aí ao final deste ano e, enfim, é isso que vem preocupando os mercados a princípio. Voltando aqui para as bolsas, Ásia e Pacífico em queda no dia de hoje. Quem mais cai por lá é a bolsa de Hong Kong, que cai 1,44%. Aqui na Europa, a gente vê também um dia de queda com a bolsa espanhola caindo 0,92%, mas toda ela em queda. E futuros dos Estados Unidos com S&P 500 em alta de 0,27% e Nasdaq também com a mesma alta. Dólar contra as principais moedas do mundo cai, mais fraco hoje, e temos um dólar mais fraco também contra moedas de países emergentes. Minério de ferro caindo 0,44% em Dalian e o petróleo caindo 0,16%. Então, a princípio, pessoal, um dia um pouco mais pesado para as bolsas, né? Segundo a Ásia, Pacífico e Europa. E a gente tem também uma perspectiva aqui no Brasil, seguindo esse externo de continuação. A gente tem então petróleo caindo, minério caindo, bolsas lá fora caindo. Dá ideias de que a gente possa ver o nosso mercado abrindo em queda, tá? E o dólar também em queda. Então, tudo para o mesmo lado. Basicamente, isso foi visto ontem também. A gente viu taxa de juros em queda aqui no Brasil, a bolsa em queda e o dólar em queda. Não é comum, não é nada comum, mas acontece, tá? Então, a gente viu os três para o mesmo lado. Por que não é comum? Basicamente, porque uma coisa puxa a outra, desencadeia. Então, se você tem um dólar mais fraco, teoricamente você tem uma bolsa mais forte, mais tranquila. E na questão de juros, bolsa e juros eles andam em lados opostos também. Então, se você tem uma bolsa mais forte, teoricamente você tem um juros mais baixo. E ontem o que aconteceu foi todo mundo para o mesmo lado. E a princípio hoje pode ser uma repetição do que aconteceu ontem. Na parte de agenda, pessoal, um monte de dado aqui que não faz peso nenhum, tá? Dados irrelevantes semanais. Mas caso queiram prestar atenção em alguma coisa, sugiro aí a confiança do consumidor de Michigan, 11 horas da manhã. Mas sinceramente, pessoal, dados aqui não fazem peso. A agenda, apesar de parecer cheia, não tem nada relevante para hoje.